Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva você a um momento de reflexão. Hoje eu converso com o Sávio Araújo, professor do Departamento de Artes. Tudo bom, Sávio? Tudo bom, Fred. Eu queria começar a conversar com você sobre um tema que está muito relacionado ao teu trabalho, né, ao do laboratório que você fundou há pouco tempo, né? Sobre o espaço do teatro, né? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito bacana de a gente poder falar para o público em geral de uma coisa que normalmente não se vê, porque está por trás do palco, né? As pessoas, quando vão ao teatro, geralmente elas conhecem a parte do que lhes é mostrado. E existe todo um universo por trás disso que é ignorado por grande maioria do público. O que é essa coisa chamada cenografia, ao qual eu venho me dedicando nos últimos anos no Departamento de Artes? A gente entende por cenografia toda a organização, a manipulação do espaço da cena. Então, pensar essa organização implica pensar basicamente 5 elementos: luz, figurino, som, maquiagem e aquilo que propriamente a gente chama o cenário, os elementos que vão. Então, essa configuração dos 5 elementos é o que a gente entende hoje por cenografia. É o que entra em jogo para se construir o espaço. Para organizar esse espaço da cena, né? E o laboratório que nós criamos lá chama-se Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena. Por quê? Porque não se faz cenografia sem tecnologia, mas só com tecnologia não necessariamente se terá um resultado cenográfico satisfatório. Você tem uma compreensão na área, parece que a tecnologia não é só o que a gente entende como um apetrecho tecnológico, saber, por exemplo, operar certos instrumentos, mas também a feitura, por exemplo, de bonecos, de pano. Tudo isso está incorporado à tecnologia. Que a gente pode pensar em termos de high-tech, middle-tech e low-tech, né? A tecnologia ela vai estar presente, como a sociedade, de uma maneira geral, cultua muito o high-tech como sendo sinônimo de tecnologia. Nós não podemos esquecer que todas as soluções que a gente encontra da relação técnica-ciência, elas estão em torno dessa ideia de tecnologia, dos arranjos sociotécnicos que a sociedade configura para resolver as diferentes situações dentro da produção artística ou demais aspectos. No campo do teatro especificamente, a própria configuração desse espaço, desde do seu mito de origem, no nosso caso, como fomos colonizados por culturas europeias, o nosso mito de origem está ligado ao teatro grego, né? Embora não seja exatamente correto afirmar que o teatro surgiu na Grécia, porque imaginamos que uma pessoa que nasceu no Japão deve se sentir estranha. O teatro japonês não nasceu na Grécia, nasceu no Japão. O teatro balinês, essa afirmação é muito estranha a culturas que não têm a Grécia como mito de origem. Mas, enfim, no nosso caso, que tem a Grécia como mito de origem, para o teatro, o edifício teatral grego é fundante de toda uma tecnologia que, então, nós passamos a empregar nos espaços configurados para esse fim. E essa tecnologia, podemos prescindir dela ou não, mas ela vai marcar a história da organização desse espaço. Tem 2 coisas que você falou que me chamam a atenção. A primeira é essa que, de fato, se for levar ao pé da letra, a etimologia da palavra, né? Um teatro japonês seria algo contraditório, né? Já se disse isso sobre a filosofia, por exemplo, oriental, que a filosofia é uma coisa que nasce, tem origem na Grécia, e que, portanto, aquilo que é feito fora do eixo ocidental não seria a filosofia. No caso do teatro, eu lembro do Teatro Novo, por exemplo, que não tem um cenário como a gente entende, mas o ator, de certa forma, indica a presença de elementos cenográficos, né? Exatamente. O próprio fluxo dos movimentos ele pode sugerir a espacialidade. Porque, nesse caso, então, seria interessante a gente pensar em dois conceitos de espaço. Uma coisa é o espaço arquitetônico, o lugar teatral onde aquele ato vai se realizar. Outra coisa é o espaço cênico, o espaço dramático, que é um espaço que ele não é real, material, mas ele se configura na relação entre a imaginação do espectador e a ação do performer. Então, essa ideia de que se eu falo de cavalos, eu não vou colocar centenas de cavalos em cena, mas eu vou evocar a presença dos cavalos através da minha capacidade performática e do envolvimento com a imaginação do espectador. E a minha relação com esse objeto evocado dá, então, o poder de sugestão do teatro. E o espectador, de certa forma, tem que saber ler os teus sinais, né? Senão nada disso vai acontecer. Exatamente. E o outro ponto que você tocou agora há pouco é essa origem do nosso teatro ocidental, que, de certa forma, ele é grego de origem, mas essa origem do teatro grego, sobretudo na tragédia, tem um fundo religioso, né? Sagrado. Queria que você tocasse um pouco isso, como é que o teatro nasce dessa forma sacralizada
E como é que se pode pensar hoje um teatro que está muito longe disso, né? Ou não? Existe uma forma, uma tendência das sociedades em geral em tratar o sagrado diferenciado do cotidiano, do chamado profano, e é associado ao sagrado também uma relação de poder, né? E ao estabelecer essa relação, então, que espaços são configurados para o exercício dessas práticas? Na hora em que o teatro, no caso o teatro grego, se configura como uma dimensão sagrada, então esse edifício ele tem uma diferença significativa em relação, por exemplo, ao edifício teatral romano, que está mais voltado para a perspectiva do entretenimento, onde não se realizava apenas peças, mas lutas de gladiadores, sacrifícios de cristãos. Aquele horizonte de compreensão do teatro, por exemplo, como algo da esfera do sagrado. Entretenimento. Né? Se perde nessa. Então, na medida em que você tem essa separação entre teatro como celebração de uma série de aspectos que constituem a catarse propriamente dita, não entendida como de maneira superficial, às vezes a catarse é entendida apenas como um envolvimento profundo do espectador. Não é só isso. Catarse tem uma dimensão muito forte relacionada ao aspecto pedagógico que o teatro pode ter. Ele tinha essa função na hora que você leva para a cena as questões da sociedade, as limitações, a relação do homem com o divino no teatro grego. Você tem toda a possibilidade de, numa sociedade sem televisão, sem cinema, sem rádio, através daquelas encenações, você repensar a sua relação com o mundo. Então é dessa dimensão sagrada, nessa ligação do sujeito com o seu universo. Não, é uma leitura bem interessante essa que você faz da tragédia, né? A gente pensa, por exemplo, Nietzsche, que é talvez um grande comentador, um cara que se dedicou a estudar a tragédia, né? De certa forma, a tragédia para o Nietzsche, no momento em que ela entra na cidade ou na polis, ela sofre um certo apaziguamento, né? Ela deixa de ter aquele teor, né, catártico e, de certa forma, passa a ser uma coisa mais cotidiana, com festivais anuais, né? É como se a sociedade, de algum modo, pegasse isso que é o sinistro, o medonho da existência e colocasse num lugar reservado a essa experimentação, né? E essa tensão entre o sagrado e o profano, ela vai marcar as tensões que caracterizam a história do teatro nas sociedades ocidentais, né? Se você vê a própria relação de sair do espaço ao ar livre, dos sopés das colinas, então ir para os coliseus e daí para dentro das igrejas no período medieval, essa relação vai estar o tempo todo se confrontando, essa dimensão do sagrado, essa dimensão do profano. Se por um lado, na Europa medieval, a Igreja Católica vai imprimir uma marca de um teatro extremamente voltado para a ideia das paixões e afirmação dos valores daquela religiosidade, por outro lado, nas ruas você vai ter um teatro extremamente voltado para temas que não cabiam dentro daquele templo e que, portanto, essas tensões vão estar o tempo todo dialogando e formatando tipos de teatro, tipos de manifestações cênicas, ora aprovadas, ora rejeitadas, mas, enfim, essa relação ela perpassa toda a história do teatro. Você fala da história do teatro como algo ocidental, mas isso não impede que a gente encontre manifestações cênicas num contexto pré-colombino, né? Onde, de certa forma, esses nossos indígenas, né? De certa forma, eles também têm esse pôr em cena, né? Isso. Essa dimensão performática, ela não é exclusividade de uma sociedade, ela está presente em todas as sociedades. Essa relação com o colocar-se em situação de performance para o outro e se relacionar com os elementos do espaço para isso você vai encontrar em diferentes épocas, em diferentes, inclusive, linguagens, não só no teatro. Né? Existem várias situações na sociedade em que nós nos colocamos em situação de performance, em situação espetacular. Mas, especificamente, no caso do teatro, a gente pode identificar essas situações performáticas em rituais das etnias mais variadas, né? Na África, no Brasil, na Ásia, enfim. Você trouxe algumas imagens aí, até de uma tribo, me parece, africana? Isso, não? Na verdade, uma foto das crianças brincando e que elas usam os seus pés para formar o círculo. E como essa imagem ela é interessante porque ela mostra como essa dimensão do círculo ela tem um poder de concentrar numa mesma região do espaço uma atenção muito grande. Então, essa ideia do círculo como espaço primordial em torno do qual se organiza a representação performática, ela é muito interessante, porque a história do espaço do teatro vai ser uma história de ruptura em relação a esse círculo. Do círculo primordial para o anfiteatro grego, você tem o quê? O estabelecimento de um plano privilegiado dentro desse círculo.
onde você tem toda a configuração do circo, mas tem um plano especial na frente do qual as coisas acontecem. Esse é difícil no teatro grego, na frente do qual as coisas acontecem, que é chamado de skiné, que em grego quer dizer barraca, depois vai mudar dentro das igrejas para um espaço específico, palco, plateia, e até chegar nesses formatos que são tão comuns no Ocidente, que são chamados teatros de caixa cênica italiana, onde você tem um formato retangular, a plateia colocada de frente para esse teatro. E a relação do teatro no século XVII, XVIII e XIX para o século XX é a ruptura e a explosão desse formato. Onde você então vai começar a fazer um uso cada vez maior de espaços alternativos para a configuração desse tipo de cena. Você apontou para essa palavra grega skené, isso, que seria essa barraca, esse lugar onde se dá a transformação, digamos, do ator, desse posto em cena. Quando fazer um parêntese, quando eu era criança, né, minha família de formação católica, cristã, e a gente era proibido de sair correndo dentro da sacristia, onde o padre colocava os paramentos, porque ali era um lugar de transformação. Era um lugar para correr, sabe? Pois é, mas quando a gente era pequeno, a gente levava puxão de orelha da mãe da gente, se a gente saísse. Né? Hoje em dia a gente já não vê tanto isso, as crianças têm a construção da ideia de criança, coloca as crianças numa situação muito de mais liberdade. Mas era muito... o padre tirava de dentro do sacrário uma taça, e ali tinha o corpo de Cristo, e aquele lugar tem um poder mágico. Então, essa ideia de um receptáculo que condensa toda a magia do rito, essa ideia de concentrar essa situação num espaço específico, ela nos ritos nos ritos de origem do que vai gerar essa coisa do teatro grego, é a barraca, que em grego quer dizer skiné. Então esse lugar onde o sacerdote entra e vai portar as insígnias que dão o seu poder de condução da cena, a máscara, os trajes, os cajados, todos os elementos que ele vai utilizar para isso, esse lugar mágico da transformação é a barraca, onde você entra para fazer isso. Na frente da barraca é onde se dá a cena. Portanto, esse elemento, que em grego quer dizer skiné, vai ser o elemento... Skiné que vai estar presente na palavra cenografia. Que no latim vai se transformar para essênia e vai virar a palavra cena, como a gente conhece hoje.